Vamos falar agora um pouquinho sobre como equilibrar as demandas técnicas da engenharia com a responsabilidade de gestão empresarial. Olha, com relação à parte técnica de engenharia, eu acho que quando a gente cria processos detalhados, a parte técnica ela flui naturalmente. Você tem é como um passo a passo. Você tem um passo a passo definido para quando você vai elaborar um projeto arquitetônico. Você tem um outro passo a passo para um projeto estrutural e a mesma coisa para os demais projetos, para quando você vai fazer um orçamento, enfim. Agora, com relação à gestão empresarial, é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. A parte técnica de engenharia a gente aprende. E o que a gente não aprende, a gente consegue correr atrás e aprender. Mas a gestão é uma coisa que é muito nova. Para mim, está sendo muito novo e muito desafiador. Porque você vai abrir uma empresa, você não sabe por onde começar. O que que você tem que fazer? E aí você tem que aprender a gerir o dinheiro, você tem que fazer as contas. Ai, qual que é o meu custo fixo mensal? O que que eu tenho de despesa de aluguel, software, água, luz, pessoal? Então, aquele é um valor que você tem que fazer todo mês para a empresa continuar funcionando, né? E na engenharia é muito volátil. Tem momentos em que tá um boom, tá todo mundo construindo, então tem projeto, tem obra, tem momentos que dá uma estagnada. Então você tem que estar preparado, inclusive financeiramente, para esses momentos, porque senão não dá para manter. Então está sendo uma novidade, vamos dizer assim, a parte Sim, do, sim. do empreendedorismo, da gestão. Sim, aí você tem que, o que você não sabe, você corre atrás de quem sabe e pergunta, né? A gente tem que ser meio cara de pau às vezes e correr atrás, olha, eu não sei, o que que eu faço aqui? Com relação à empresa, eu tenho um primo que é contador, então ele me ajudou nesse começo, né? O que que eu deveria fazer, assim, mas ainda assim é complicado, é difícil. Auxilia no processo. Sim, E pô, estudou engenharia. Quantos anos? são 4 anos? 5 anos.5 anos. 5 anos. Não vai parar de estudar a vida toda, né? Não, Não tem não. como ser diferente. Até porque as coisas vão mudando muito, os softwares se atualizam muito, tem muita novidade, é, novos tipos de construção, né? Porque a gente está acostumado com o básico lá, de concreto armado, alvenaria estrutural, que muita gente ainda nem conhece alvenaria estrutural, mas agora a gente tem o steel frame, que é uma construção Modular? super. O steel frame são estrutura metálica, né? E aí você tem. É como nos Estados Unidos, basicamente, é assim. Então, é uma coisa. E aí tem um preconceito das pessoas com aquela modalidade construtiva. Mas aí você tem que estudar. São inúmeras coisas, a gente nunca pode estar desatualizado. É constante. E É aí a constante. analogia da fala é justamente por isso. Assim como foi feito e continuará se fazendo com a engenharia, temos que aprimorar e desenvolver com relação à gestão, com relação à parte contábil, né, Sim. recursos humanos, o que é necessário ali para poder fazer o negócio funcionar, né? Hoje a gente tem muito recurso de inteligência artificial que ajuda nisso, né? Tem muito software, muito aplicativo que ajuda. Mas você precisa aprender a mexer. Sim. Então não dá para parar de estudar nunca. E aquele que sabe também acaba vendendo esse conhecimento para os Sim, outros sim. que estão à procura aí. Sim, às vezes é uma coisa que você olha, você vai cobrar por um serviço, e aí você pensa assim: nossa, mas parece que para mim é tão fácil, é tão rápido isso. Não é só isso, E né? aí vai do outro lado. Se eu não fizer, a pessoa vai saber fazer? Não Exatamente. vai. Então você cobra pela sua expertise, muitas vezes. É aquilo que você falou lá atrás do que motivou você a sair da CLT, né? E Sim, para empreender. empreender. Por isso, para poder te dar o valor Exato. que não estava identificando fora, né? Que é, você tem como fazer, a gente vai ficar reclamando, não vai resolver nada. Então, pô, a mão na massa. Fazer, você vai fazer de qualquer jeito, mas aí o que você vai ganhar com aquilo vai ser compatível com o esforço que você fez? Sim. Para quem alguém passou pela trajetória, igual você Exata. falou, né? É fazer uma engenharia da própria vida, né? Aham. Não tem como ser diferente. Quais foram os maiores aprendizados na administração de equipes e projetos?
Então, administrar a equipe é uma coisa que eu ainda não tenho experiência, nunca trabalhei com obras, né? Agora, em questão da administração de projetos, assim, tem sido. Quando você está trabalhando para alguém, você tem as metas, ó, você tem tal projeto para entregar até tal dia, e você se organiza ali, dá seus pulos e entrega. E aí, quando você vai ter o seu negócio, você já tem que gerir muito mais coisas e são maiores as cobranças. Eu tenho prestado serviço para uma empresa e, assim, é o telefone tocando e, olha, eu preciso que você faça tal e tal coisa e em 20 minutos você me entrega. E aí, às vezes, você tá cheio de outras coisas, outras demandas, Prioridades. prioridades, e aí você tem que recalcular tudo, passar aquilo na frente e resolver o problema. Você tá sendo paga para aquilo? Esse é o desafio de É, você quando tá lá batendo carteira, cartão, né? aham. E depois quando você é dona do próprio negócio, Porque né? daí sou eu a responsável por aquilo, né? É a minha palavra. Quando você tá trabalhando para alguém, o seu chefe é ele que vai conversar com o cliente. Agora, no contrário, não, sou eu. Voltando um pouquinho aí para envolvendo a questão da diversidade, né? Dentro da gestão e liderança, como desenvolver uma cultura organizacional que valorize a diversidade e a inclusão? Olha, eu acho que quando a gente pensa numa instituição, numa empresa, só vai ter diversidade se a liderança estiver comprometida com isso. Então, é ter espaço de conversa, de abertura mesmo, ter processos seletivos que sejam mais inclusivos, mais diversos. É, é, quando a gente fala em plano de carreira também, porque as pessoas. O mundo é majoritariamente masculino, né? Então, tudo que foge do masculino tem uma barreira, principalmente na engenharia. Então, é preciso a gente rever isso, porque tem muita empresa que não, de engenharia que não vai contratar pessoas trans, que não vai contratar homossexual. Existe espaço para cotas, alguma coisa do tipo assim? Não tem isso no mercado, né? Não, não tem no mercado, não sei, porque assim, tem também a questão da capacidade técnica, né? Que vem acima de E tudo, que, né? que eu acho que é o É. primordial. Só que muitas vezes o preconceito faz a capacidade técnica daquela pessoa ser ignorada. Então é algo mais cultural É, de qualquer organização. sim, sim, é totalmente cultural. E, infelizmente, a gente ainda está longe de ver uma mudança significativa nisso, mas a gente é trabalho de formiguinha, né? Mas aí a pergunta vem para como desenvolver uma cultura organizacional. E aí, no caso, na sua percepção, então, é o estímulo. é, Vamos pensar você no dia a dia, quando você tem a sua empresa, contratou o quanto possível, trazer a consciência. Por natureza, você Sim, vai acabar levando mais eu a acho que energia, tá livre do preconceito. Eu quero a melhor pessoa para trabalhar com isso. independente. Independente se é homem, se é mulher, se é um homem trans, se é uma mulher trans. Perfeito. Vamos falar agora sobre os desafios do empreendedorismo, continuando, né, feminino aqui. Quais aí falando de preconceito, né? Quais os preconceitos ou barreiras que ainda existem para as mulheres que desejam empreender na engenharia? Vamos reforçar Uhum. a fala, porque o objetivo é trazer essa consciência mesmo, né? O que que ainda talvez trave ali, né? Quais preconceitos, as barreiras que existem e para aquelas que desejam empreender na engenharia. O preconceito ele ainda é uma realidade para nós mulheres, principalmente no canteiro de obras. É, tem uma amiga que ela tocava uma obra, era um empreendimento grande de 3 torres, e ela falava: Jéssica, eu ando com um estilete no bolso, Sério? porque era uma mulher no meio de 70 homens. Então, além de todo o preconceito, tem todos os riscos que a gente corre, né? É, E muitas vezes a capacidade da mulher é questionada só pelo fato dela ser mulher. Ah, ela é sensível, ela é muito. é, Qual que é a palavra? Me perdi agora. Acho que é questão de sensibilidade mesmo. Às vezes, a mulher é muito sensível e
E por isso ela não tem capacidade de liderar. E não é bem assim, né? Aí deprecia, acaba depreciando. Exatamente. E vem muito também de se impor também, né? Tipo, Então, a né? mulher tem que saber se impor e não recuar. Porque se você falou que é assim, é assim. Você sabe, você tem conhecimento técnico para isso. Você sabe que é. Se você recuar, a sua capacidade vai ser questionada cada vez mais. Além disso, tem também a questão da dupla jornada, né? Que a mulher, além dela Sim. ter o trabalho, ela ainda tem o trabalho de cuidar da família, de cuidar dos filhos e de ser feminina, que a gente não é cobrada por isso. Que, é mulher, nossa, aquela lá tá parecendo uma mulher macho. Não se cuida, olha, Essa fala é muito boa, né? tem. Parece que é por ser mulher masculinizado, né? Exatamente. Ai, nossa, mulher engenheira? Então a gente já tem que pensar, você tem que estar com a unha arrumada, com o cabelo arrumado, você tem que estar com uma roupa alinhada, e por tudo isso a gente ainda é julgada. É, bastante coisa. Oh, E como lidar com as situações em que a competência técnica precisa ser constantemente reafirmada? ai, é uma questão muito difícil, né? Porque você ser questionada naquilo que você estudou há anos é uma situação que mexe muito com o emocional da gente, mas eu acredito que é mostrar a segurança, dominar aquilo que você está se propondo a fazer, ter domínio técnico sobre o assunto, sobre o projeto. E, como eu falei anteriormente, não recuar, né? Porque a credibilidade é uma coisa que a gente vai conquistar com o tempo, e mostrando conhecimento naquilo que a gente está fazendo. Assim a gente consegue ter a credibilidade das pessoas. Trazendo como você falou, né? Todo o conhecimento e o profissionalismo, na verdade. Exato. E acaba que com um jeitinho consegue também, além de trazer, né, essa percepção, talvez com mais ordem, com mais cuidado, E uma tato, organização, né? A organização feminina. talvez favoreça bastante nesse Sim, sentido. ter tudo muito hierarquicamente alocado na cabeça, ter todos os processos muito bem definidos, saber quais são os passos, ter domínio de tudo que está acontecendo. Isso faz a gente ter propriedade naquilo que está se falando sobre. E a pessoa que está ouvindo faz ela, ó, ela tá segura naquilo que ela tá fazendo, então ela deve estar fazendo certo. E acho que é isso.